Santa Missa, nós vamos rezar por todos os falecidos da família Bispo Damasceno, pelos falecidos da família de Francisco da Silva, pela saúde de José Eduardo Camilo Ferreira, pela saúde da Amanda Costa, pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira, pela alma da Dona Irene Enéas do Nascimento, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Severino Inotaro, Palmira Birello e Mário Cucci, e por todas as almas. Ação de graças a Santo Expedito, a Santa Edviges, a São Judas, São Benedito e Santa Margarida, e pelas almas benditas dos aflitos e necessitados. Fiquemos todos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Roguemos o perdão e a absolvição dos nossos pecados para participarmos da Santa Missa, da Eucaristia. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nós vamos rezar nessa missa também pelo aniversário da minha tia Alzira Poleto, mora em Arthur Alvim. Fez 100 anos de idade agora, essa semana. Também vamos rezar pela Marlene, uma pessoa antiga de escola que eu conheci, colega de escola, Marlene de Paula. Ela faz aniversário agora. Não sei se foi 23 ou 24. Ela faz aniversário. E também rezar por todas as nossas intenções, né? Rezar pelo povo da paróquia do Talarico, né? Está passando por essa fase de transição, né? Agradecer também o trabalho do padre lá, Luciano, né? Que resolveu largar 20 anos de padre ele tinha, né? Então são coisas que a gente tem que pensar bastante, refletir. Para nós temos que
eu sou uma pessoa muito crítica, vocês sabem, eu não gosto muito de expor certas coisas que eu penso, mas a gente tem, para sustentar a fé da gente, para sustentar a nossa... Você tem que ter amor de verdade, não é amor de brincadeira, não é amor de novela, você tem que ter amor de verdade. Você sustentar a sua vocação de padre, ou de qualquer coisa, né? Pai de família, mãe de família. Um cara para ser pai de família, meu Deus do céu. Olha aqui, como tem que ter fé, né? E como tem que... Não pode ser uma fé de brincadeira, né? Uma mãe de família, imagina, tem que ter... Eu acho que é mais grandioso o pai e a mãe de família do que o padre, né? Acho, penso assim, mas sempre isso é sempre uma tentação que a gente vive mesmo, né? Acho que todos nós vivemos sempre essa coisa, né? Quando a gente se dispõe, se entrega a um sacramento, se entrega a uma... Sempre, a gente está sempre tentado, né? O amor ao dinheiro, né? O amor a tantas outras coisas, né? Então, rezar. Deus ajude a gente. Vamos caminhando, vamos para frente. E que Deus ajude a gente, né? A todos a se esforçar. Deus gosta do esforço que a gente faz. Eu já disse isso para vocês. Deus gosta do esforço que a gente faz. A vida não é para passar como se fosse uma novela. O esforço que a gente faz para não ter a fé, o esforço que a gente faz para se dedicar, é isso que Deus gosta. Isso está na Bíblia, em todos os cantos da Bíblia. Hoje o texto é de Abraão, é a mesma coisa. Você acha que Abraão vai levar o Isaac para ser sacrificado pulando de alegria? Não, ele vai sofrendo. Deus manda sacrificar o próprio filho. Né? Você acha que o Abraão vai pulando de alegria? Não, ele vai sofrendo aquele caminho todo. Aquele menino olhando para o pai, tendo confiança no pai, nem imaginando o que pode acontecer com ele pela frente. Esse esforço, esse sofrimento que às vezes Deus faz a gente passar, ele é muito importante. Porque ao mesmo tempo é uma prova, é um teste, ao mesmo tempo Deus ama o esforço que você faz. As renúncias que você é capaz de fazer. Deus ama isso. Deus gosta disso. Isso foi com todo mundo na Bíblia, todo mundo. Muitos cederam. Né? Muitos cederam, porque ceder é mais fácil. Vou me dedicar a ter dinheiro, então é fácil. Vou dedicar ao marido. Cansei dessa mulher, vou arrumar 3 de casa. É fácil. Mas tem um custo, né? Isso tem um custo muito alto. Então rezar bastante. Lembre, Senhor, sempre da tua misericórdia em relação a todos nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos manda ouvir de Jesus, seu Filho, nos fortaleça com o alimento interior da palavra, de modo que purificado o nosso olhar espiritual, possamos nos sentir alegria um dia na visão da tua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Vamos ver o texto então. Esse texto do capítulo 22 do Gênesis, né? Que relata aí rapidamente, de certa forma, esse processo de fé que Abraão vai construindo na vida dele. Ele acredita em Deus, ele acredita na bondade de Deus, ele ama a Deus. O sonho da vida do Abraão não era ter grana, nunca foi ter dinheiro, nunca foi ter um mundaréu de mulher, que ele tinha direito. Pelas leis antigas, ele tinha direito. Nunca foi
A única vontade desse homem era ter um filho na vida. A única. Ter um filho. Não ter um filho para ele era a morte. E quando Deus diz para ele, você vai ter um filho. Sua mulher, apesar de tudo, de todas as coisas contra, ela vai ter um filho. E tem. E quando tem o filho cresce, pequenininho, aí Deus fala para ele, você vai pegar esse menino então, vai no Sinai, no Horebe, vai montar ali uma pedra, botar uma pedra, fazer uma espécie de altar, botar lenha e cortar a garganta do menino. Não era para ficar doido? Era para ele ter perdido a cabeça. Ou ele renunciaria à fé, a tudo, e não seria o que é hoje, e não existiria nem Israel, nada. Ou ele dialoga com Deus, vai no diálogo, vai tentando compreender aquele absurdo, né? Aquela ordem absurda. É um drama. Tem um filósofo que eu já falei para vocês têm que ler. É um filósofo que escreveu sobre isso, Kierkegaard, né? Dinamarquês. Ele tem um livro muito bonito que ele pega esse texto do Abraão e ele faz assim, ele faz você imaginar todas as cenas. O que o Isaac pensa, o que o Abraão está pensando, o que Deus está pensando. É muito bonito. É desse tamanhozinho, é uma beleza. Chama temor e tremor. Temor e tremor. Vale a pena. A filosofia, a literatura, ela é muito importante na cultura da gente, né? E aqui na Bíblia você tem só essa visão, né? A ordem de Deus, o Abraão, que fielmente vai cumprindo, né? Mas e se Abraão falou assim, eu quero saber de uma coisa, no meio do caminho, eu não vou fazer assim, não, imagina, eu vou matar meu filho, joga a faca fora e volta para casa. Você acha que essas coisas não... O sofrimento dele, né? É uma coisa assim, mas enfim. Esse texto de hoje sobre Abraão, ele está dentro desse contexto da quaresma, né? Deus ama o sacrifício que a gente faz, Deus ama. Não é que Deus gosta de ver a gente sofrer, não é isso, porque Ele não permite isso. Tanto é que no episódio do Isaac, na última hora, Mar Vermelho, sai do Egito, na última hora, o mar abaixa, né? Todas as situações da Bíblia, Deus sempre, Ele aparece, Ele age, né? O problema é você viver isso até aquela ação dele, né? Humanamente falando, né? É um sacrifício, de verdade. Esse homem virou o pai da fé nossa, dos cristãos, e o pai da fé dos muçulmanos. Você tem uma ideia. Você vê? Se ele tivesse mandado Deus plantar batata, caça-sapo com bodoque, se ele tivesse mandado Deus caça-sapo com bodoque, plantar batata, nada disso existiria. Nada existiria. Vamos lá, coragem. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e ofereça-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar.
Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Na presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora o texto de Paulo, a carta aos Romanos. Beleza. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos. Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num monte alto e transfigurou-se diante deles. As vestes de Jesus tornaram-se resplandecentes, uma brancura que nenhum lavadeiro, nenhuma lavadeira sobre a terra poderia deixar. Então apareceu Moisés
e apareceu Elias, conversando com Jesus. Pedro e os outros dois olhavam, observavam tudo aquilo que estavam vendo. E uma hora Pedro disse para Jesus: Mestre, que maravilha estar aqui, que bom estar aqui. Vamos então fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para o Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, na verdade, porque eles estavam muito atemorizados, assustados. Veio então uma nuvem, assim que Pedro acabou de falar, veio uma nuvem do céu, enorme, cobriu a montanha com a sombra da nuvem, e eles todos. E da nuvem saiu uma voz forte, alta, dizendo: Este é o meu filho muito amado, escute o que ele fala. E de repente, acabou tudo. Olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho, rezando. Ao descerem da montanha, Jesus então recomendou que eles, os 3, não contassem nada, né, a ninguém que tinham visto. E Jesus acrescentou: enquanto o Filho do Homem não ressuscitar dos mortos. E eles aguardaram essa recomendação, mas não conseguiam entender o que Jesus estava querendo falar. O que quer dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto? A transfiguração de Jesus tem a ver com a sua mais profunda e autêntica humanidade. E, ao mesmo tempo, como verdadeira e profunda divindade. Quem declara isso é Deus, o Pai. É Ele que declara do alto da nuvem: esse é meu filho amado, escute o que ele diz. É difícil de aceitar realmente que Deus possa estar no mundo. Não é fácil. A psiquiatria em si explica certas coisas para a gente, né? A gente tem uma tendência a não olhar aquilo. Narciso acha feio que não é espelho, né? Como diz o Caetano Veloso naquela música, né? Narciso acha feio, e é verdade. Narciso não gosta de olhar coisa feia, a realidade feia, a crueldade, a violência, essas coisas que está na porta da gente, na cabeça da gente todo dia. A gente não gosta, né? Então a gente tende sempre a ter criar um mecanismo de fuga, né? Para não enxergar essa realidade. É muito difícil. É muito difícil. A doutrina da Igreja, na Constituição Dogmática Gaudium et Spes, nos fala sobre essa realidade. Jesus, de fato, veio ao mundo, trabalhou, serrou madeira, né? Ele pensou como nós, a nossa inteligência, ele agiu com a mesma vontade. Agora, a única diferença é que Jesus nunca cometeu pecado. Jesus é o único homem na Bíblia que não cometeu pecado. O único. Os outros é tudo safado, tudo malandro. Todos, não tem um. Jesus é o único que não cometeu pecado, portanto, ele é o único que a gente tem que ter como referência de fé. É o único que a gente tem que ter como referência de fé. Davi não é referência de fé para ninguém. Davi, referência de fé de quê? Um homem safado daquele jeito. Deus chamou, Deus deu para ele todas as ferramentas para ele ser uma pessoa de fé,
E ele foi perdendo a fé. Quando assumiu o poder, foi perdendo a fé. Adúltero, cometeu adultério, mandou matar a mulher da Biscate lá que ele estava afim, tramou, planejou e conspirou. E outras barbaridades que ele fez na vida. Tanto é que os filhos dele não toleravam nem entrar na mesma sala que ele, pra vocês terem uma ideia. Os filhos, a desgraça do Davi foi os filhos, todos os 3 filhos mais lindos que do mundo, diz a Bíblia. Os 3 homens mais bonitos da Bíblia são os filhos de Davi. O Absalão disse que era um espetáculo de homem, era uma coisa, o Absalão saía na rua, as mulheres desmaiavam de tanto tamanho, beleza. E todos eles se voltaram contra o pai, contra a tirania do pai. Todos eles conspiraram matar o pai. Davi, ele viveu até o fim da vida dele ali, ó, dia e noite sofrendo, chorando, amargurado, triste. Tanto é que ele escreveu aquele salmo belíssimo, Salmo 50, né? Eu sei que Deus me ama, tudo, eu amo, tudo maravilhoso, mas o meu pecado está todo dia ali, batendo na porta da minha casa, todo dia ali. Meu pecado está sempre à minha frente. Ninguém é referência na Bíblia para nós. É Jesus. E acabou. Não tem conversa. Não adianta. Então, Jesus é a revelação plena do Pai. Jesus é a revelação plena do Pai. Jesus é a identidade de Deus. É a carteira de identidade de Deus. É bonito isso que eu estou falando, mas aceitar isso na vida, no dia a dia, não é não. Não é fácil, né? Embora professe a fé, porque tem um problema aí, a transfiguração ela acontece, minha gente, porque Jesus tem uma reação tão violenta contra Pedro, porque Pedro acaba de falar para ele: o povo diz isso, o povo diz aquilo, e vocês que dizem, não, o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus vivo, o Senhor é o Cristo. Muito bonito. Mas quando Jesus começa a falar do sofrimento, o Pedro, olha a ousadia desse homem, hein? Acho que por ignorância, porque ele era ignorante. Olha a ousadia desse homem. Chamou Jesus do lado e falou assim: para de falar de sofrimento. Ninguém quer ouvir falar de sofrimento. O povo não gosta de ouvir falar de sofrimento. O povo não quer saber da realidade. O povo quer fugir da realidade. Fala coisa bonita, fala de passarinho, fala disso aqui, pula aí, faz umas coisas. Nossa, Jesus ficou, olha gente, eu nunca vi Jesus bravo. Mas eu acho que a primeira vez que ele fica bravo mesmo, que ele chega para Pedro e fala assim: sai de mim, Satanás, afasta de mim, tentador, sai daqui de perto de mim. Então a transfiguração acontece por causa dessa reação de Jesus. Jesus pega o Pedro, os 3 cabeçudos, os 3 apóstolos mais cabeçudo, mais assim cabeça dura, os 3 que só agiam por impulsão, era impossível, falavam um monte de tranqueira. O Pedro, Tiago e João, os 3 milagres. João ter se tornado autor do Evangelho, é puro milagre. É milagre João ter escrito o livro do Apocalipse, com quase 100 anos de idade. Milagre. Porque se você pegar o passado deles, Deus, todo santo tem passado, viu? Não se esqueça disso. Shakespeare dizia isso. Todo santo tem passado. Você começa a lamber muito santo, mas saiba que todo santo tem passado. E todo pecador pode ser salvo. Shakespeare falava isso. Não vamos esquecer disso. Então, se você for olhar bem, Jesus reage bravo. Poxa vida! Que negócio é esse? Você está convivendo com as pessoas, estão vendo, estão ouvindo, e nada muda a cabeça dessa gente. Continua a mesma coisa, não avança, não entende. É duro.
E por isso que Jesus pega os 3 cabeçudos, os 3 mais cabeçudos, e leva com ele para a montanha onde acontece aquilo que se chama de transfiguração. Né? A gente pode entender o lado do Pedro, entender o lado dele, de realmente o sofrimento causa coisas terríveis na vida da gente. Até a negação, a gente começa a negar o sofrimento. A gente não quer mais religião que fala da realidade. A gente quer religião que fale de umas coisas assim. Se você quer que a religião seja uma coisa que te causa uma sensação boa, assim, uma coisa, uma ilusão. Não é assim. Se você quer se sentir bem, quer se iludir, tem outros meios para você fazer isso no mundo, não precisa vir na igreja. Andar de roda gigante faz muito bem. Quem está às vezes deprimido, assim, meio triste, vai num parquinho, anda de roda gigante, dá umas 30 voltas naquele negócio. Quando você desce, você está maravilhoso. Outra, quando você estiver meio esquisito, assim, pega o seu dinheiro todo, vai no shopping, compra um monte de coisa, assim, volta com aquele monte de sacola para casa. Você vai voltar tão bem, uma sensação tão boa, entendeu? Mas a religião não é isso. A religião não é isso. A religião nos ensina, como o próprio Jesus, no seu movimento, de ação de Deus Pai, Jesus nos ensina que a gente tem que lidar com a realidade. Não tem jeito. Tem que lidar com a realidade. A gente entende o Pedro, claro, compreende que nós pendemos sempre para fugir. O Pedro tem na cabeça dele um chamado messianismo. Só que o messianismo do Pedro é o messianismo dos reis, o livro dos reis. O culpado é o Davi. O Davi, quando ele se assume, que ele entende que ele tem poder de mexer nos impostos, que ele fez isso. O Salomão foi o pior que deles. Salomão foi o que mais roubou o povo, o imposto. Foi o mais pior. O Davi, quando ele começa a entender que ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre o dinheiro, ele começa a achar que é Deus. Isso aqui é verdade. Os reis todos são... O melhorzinho mesmo foi Davi, no comecinho do governo dele. Ele olhou para os pobres, beneficiou os pobres, ele ficou lembrado por causa disso. Mas depois, isso acabou. E os outros reis que vieram em seguida, todos foram um pior que o outro. Um pior que o outro. Deus já tinha falado para Samuel, eles querem reis? Deixa eles botar rei aí. Eles vão ver só o que vai acontecer com eles. Deixa eles botar rei. Quero ver se eles vão ter dinheiro para manter o rei. Deus já tinha falado para Samuel. Samuel era contra, a monarquia, a instalação da monarquia. Então, todos foram assim. Nada fizeram depois de Davi. Ninguém mais fez nada pelo povo, pelos pobres. Todos foram reformistas. Todos. São os chamados reis reformadores, que usaram a religião. Acreditavam mesmo que era Deus. Então chega um momento que o povo começa a pensar assim: não tem jeito mesmo esse mundo. Deus tem que vir. Deus tem que vir ao mundo, o povão. Deus tem que vir ao mundo e mudar tudo, consertar tudo. O Noé chegou a pensar assim lá no passado, O Noé. O Caim transformou, cagou no mundo de tal jeito, o Caim, que sobreviveu ao assassinato, o Caim não foi punido, cagou no mundo, fez aquela coisa horrorosa, aquele mundo horroroso. E Noé falou assim: não, Deus tem que acabar com o mundo e deixar como era antes do Adão e da Eva. O Noé acreditava, era um messianismo, uma espécie de messianismo. O problema do Pedro é que ele está com esse messianismo na cabeça, ele não consegue se libertar disso.
Quem é Jesus? Jesus é o Salvador da pátria. Jesus não é Salvador da pátria. Não existe Salvador da pátria, em lugar nenhum do mundo. Salvador da pátria é uma ilusão que você põe na sua cabeça. Você inventa na sua cabeça. Não existe. Na sociedade humana não existe essa figura do Salvador da pátria. Jesus não é isso. Essa ilusão. Jesus não é ilusão. Então, o povão, qual seria o sinal de Deus? Elias, porque Elias foi o melhor profeta do Antigo Testamento, o melhor que teve, o profeta da solidão, o profeta solitário, o homem que sofreu, que disse as barbaridades para o povo, acusou o povo, disse para o povo: vocês preferem adorar o dinheiro, né? Tá ótimo, adore o dinheiro, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Quer vender a alma para o dinheiro, para o diabo? Ótimo, ele falava. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Deus vai mandar uma fome nessa terra aqui, ó. Deus vai secar tudo. Deus vai destruir o meio ambiente que vocês vivem. Deus vai acabar com vocês. Mas não vai acabar com o mundo. Deus vai acabar com vocês que dizem que têm fé e vai ajudar um povo que não tem fé. O episódio da viúva de Sarepta é isso, a viúva de Sarepta. Deus não ajuda leproso no Israel. Deus não ajuda faminto em Israel. Deus ajuda o leproso, Naamã, lá de fora, que não é judeu. Deus ajuda a viúva de Sarepta, que morreu o filho, inclusive, e que Deus ressuscitou o filho dela. Então, Elias foi a base do profetismo, é o Elias. E o povo, depois de tudo que passou, o povo sacou que o Elias tinha razão. Elias sofreu muito, 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 muito. Muito. Não só com decepção com o povo, mas muito. E aquilo ofendia ele. O modo como o povo agia. Tentou fugir várias vezes, coitado, mas não dá. E ele foi tão bom, na hora do maior desespero da vida dele, na hora da maior tristeza da vida dele, na hora que ele se entregava mesmo à tristeza, não queria falar com ninguém, nem Deus, quando chamava para conversar, falava: não quero papo, não quero conversa. Na hora que ele estava mais ali, destruído, Deus mandou vir do céu a carruagem de fogo, que é uma beleza. É o segundo livro dos Reis, capítulo 2. Deus manda vir a carruagem de fogo. E chega e cata o Elias de corpo e alma. E leva o Elias para o céu. Elias, não foi só a roupa dele que ficou brilhante. Tudo nele ficou brilhante, foi o corpo inteiro. O Moisés ficou só com a cara lá. O Moisés, coitado, ele ficou 3 meses no Sinai falando com Deus. Voltou, ele subiu novo, voltou velho. Ficou 3 meses falando com Deus. Com Moisés, como é que foi a transfiguração? Voltou velho, o cabelo branco caindo lá, as barbas brancas. O rosto brilhava de um jeito que ninguém conseguia olhar para a cara dele. O povo teve que comprar um saco de papelão e botar na cara dele, com 2 buracos para poder conversar com ele. Essa foi a transfiguração do Moisés. Mas o Elias foi o corpo inteiro. O corpo inteiro. Então o povo dizia assim: quando Elias vier no carro de fogo de novo, tudo vai melhorar, tudo vai mudar. Esse era o Messias, o sinal do Messias, o sinal do verdadeiro Messias. Só que aí os reis, né? Não, o Messias sou eu sou o Messias, eu que vou fazer acontecer, e eu não sei o quê, e nada, manipularam tudo. Mas o Pedro está com a cabeça assim, o Pedro está com a cabeça dos reis, aquele messianismo político, ideológico, aquele messianismo manipulado. O Pedro está com essa cabeça.
Eu entendo, como eu disse para vocês, a gente entende. Agora, o lado humano do Pedro, a gente também entende, né? A pessoa tem que fugir para alguma coisa, tem que ter uma atitude assim. Por isso que os evangelistas, depois desse episódio da profissão de fé de Pedro, eles apresentam uma catequese de atitudes. Depois, catequese de atitude. Por exemplo, Marcos, toma a sua cruz e me siga. Condições. Toma a sua cruz e me siga. Não tire o pé do chão. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Não tire o pé do chão. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tire o pé do chão. É tudo assim. O que você dá em troca da sua vida? Não tire o pé do chão. É tudo assim. Quando você tem fé e você tira o pé do chão, está lascado. A fé não é verdadeira. A fé vira uma ilusão. A fé vira aquilo que os filósofos alemães chamam de ópio. Droga. A fé é uma droga. É um cigarro de maconha. É uma pedra de crack. Que deve ser gostoso consumir isso, porque não é possível. Tem tanta gente que consome. Milhares de pessoas no mundo inteiro consomem droga. Deve ser gostoso. Mas é uma ilusão. É uma ilusão. Aquilo acaba. Então a fé não é isso. A fé não é ópio. Não, senhor. A fé, ela tem que ser verdadeira, diz os evangelistas, né? Diz o Evangelho. Mas Pedro tem dificuldade de entender. Tiago também tem. João também tem essas dificuldades de compreender a transfiguração. E não é por acaso que esses três de novo vai estar na Semana Santa, quando Jesus vai rezar no Monte das Oliveiras. Jesus vai sozinho, chama os três. Ele vai lá e Jesus fica a noite inteira rezando, falando sozinho. Ele fica falando sozinho. Os três dormem, para variar. Não adianta. Eles realmente, naquele momento, não tinham essa preparação espiritual para compreender Jesus, a identidade de Jesus. Ter esperança. Conversar. Jesus conversa com Moisés e Elias sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a cruz, sobre a crucificação, mas fala da ressurreição também. A redenção final, a reconciliação final. Pedro, Tiago e João ficam assustados. Isso na teologia é fácil de entender. É o chamado o susto perante Deus. Não é o medo. O medo, nas traduções nossas, fala de medo. Eles sentiram medo, atemorizados, né? Mas na verdade não é o medo, é o susto perante Deus. O que Abraão sentiu. O texto não diz, mas Abraão sentiu esse susto. Como é que Deus me dá essa coisa maravilhosa, que é um filho, que foi por causa dele que Deus deu? Foi Deus que deu. E agora Deus quer que eu mate? Para pensar. Deus te dá tanta coisa e você vive naquele inferno. É o susto, é chamado susto. O susto perante Deus. Que só algumas pessoas boas e normais sentem, percebem, né? Então, o Pedro diz o quê? Olha ele, como é que ele é. Atemorizado, né? Olha o que ele pensa. Vamos ficar aqui na montanha, não vamos descer. Eu já combinei aqui com o Tiago e com o João, nós vamos fazer 3 cabanas, 3 tendas aqui, o senhor fica em uma, o Moisés numa. Imagina, você acha que é absurdo? Estava louco da cabeça, estava delirando esse homem. O Moisés fica em uma e o Elias fica na outra. Você acha que o Elias vai deixar o gostoso do céu para viver naquela cabaninha no meio daquela gente? Está delirando.
Tem noção. Não tem noção disso. O importante é a revelação que o Pai faz. Quando Deus viu que não adiantou nada, que os três não mudaram a cabeça, aí então Deus entra em cena. Aí Deus entra em cena. Então vem aquela nuvem preta horrorosa, cheia de raio, de tempestade, não sei de quê, e a voz sai de dentro. Este é meu filho amado, escute o que ele fala. Não é para escutar Davi, não é para escutar Salomão, não é para escutar fulano, Beltrano. Não, é para escutar Jesus. Escute o que Jesus fala. Escute o que Jesus fala. Jesus é a única referência nossa de fé verdadeira. O resto é tudo porcaria. O resto é tudo porcaria. Jesus é a única referência. É isso que Deus fala. Então, descer da montanha, desça da montanha. E o que acontece com a Páscoa, né? É isso. A realidade veio, o sofrimento veio, Jesus morreu na cruz, sofreu feito um cachorro naqueles dias lá em Jerusalém, né? Porque você sabe que judeu, quando quer fazer sofrer, eles são especialistas nessas coisas, né? Eles não brincam não, né? Ele sofreu pra caramba. A única hora em que a Páscoa é o momento do equilíbrio. Ele vem ressuscitado, ele ressuscita. É a hora do equilíbrio, da fé, eles têm a fé. O Pedro abandonou aquela ideia passada, abandona tudo aquilo. O Paulo, que deve ter sofrido muito mais, porque o Paulo foi criado naquela cultura lá atrás. O Paulo se libertar de tudo aquilo, eu acho que para ele foi não é brincadeira. Porque o Paulo é o primeiro a interpretar Jesus. É o primeiro que interpreta Jesus. Os evangelhos é fonte de Paulo, né? Marcos conviveu com Paulo, com Pedro, viajou com Paulo, teve aquelas experiências de comunidade, experiência de fé. Então, minha gente, a transfiguração existe para fazer a gente olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Jesus é a nossa referência de fé. Você pode ter exemplo, né? Olha, Santa Rita como foi, é um exemplo. São Francisco de Assis, olha que exemplo maravilhoso. Olha esse aqui, maravilhoso. São exemplos de pessoas que conseguiram fazer essa caminhada. E que para nós é um exemplo, de fato. Né? Mas a referência da fé é Jesus. Essa é a referência da fé. Ninguém está acima de Jesus. Ninguém. Então, que nós todos possamos agradecer a Deus e que Deus toda hora mande uma nuvem preta na sua cabeça, em cima de você assim, e fique gritando no seu ouvido: escute o que Jesus fala, escute o que Jesus fala. Tomara. Você faz aniversário hoje, né, Daniel, também, né? Esqueci de falar, olha. Lembrei agora. Tomara que Deus faça isso com vocês. Vem uma nuvem preta na cabeça de vocês assim, e fique: escute o que Jesus fala, escute o que Jesus fala, escute o que Jesus fala. Quando você estiver com a cabeça bem desviada assim, que apareça uma nuvem preta assim na sua cabeça, e que Deus fale no ouvido seu: escute o que Jesus fala. Não se desvie da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.
Deus Pai Todo-Poderoso, este sacrifício para o nosso bem. Oremos. Essa oferta, Senhor, que essa oferta nossa lave os nossos pecados e santifique o corpo e o espírito do teu povo, dos teus paroquianos, para celebrarmos com dignidade as festas da Páscoa que está chegando. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação te agradecer sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a morte, manifestou-lhes Jesus no Monte Santo o esplendor da sua glória e a ressurreição, para mostrar, com o testemunho da lei e dos profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, o céu, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte da fé, pois sois a fonte de toda a santidade. Reunidos hoje na tua presença, em comunhão com toda a igreja, quando celebramos o primeiro dia da semana, o domingo, o dia de Deus, dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte para a nossa salvação, para a nossa vida, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos demais por estar aqui, reunido nesse dia tão sagrado para nós, para te servir, para melhorar a qualidade da nossa fé. Estar na tua presença é o suficiente. Nós pedimos muito humildemente que o Senhor, para que nós todos, participando da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, ouvindo o Evangelho, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo da Diocese, Dom Algacir,
e também com todos aqueles que estão de verdade a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Hoje também é aniversário do Daniel, né, Daniel? Não é hoje? Quantos anos está fazendo já? 31 anos. 31 anos atrás eu batizei esse moço. Esse menino. Olha a cara dele. Casou já também, né? Quando é que vai ter batizado na sua casa? Pelo jeito vai demorar, né? Fica com esse negócio. Viu? Vai ver a hora que quiser, não vai ter, hein? Não pode ficar esse negócio. 31 anos atrás eu batizei ele, tenho foto dele no nenenzinho. Ele, quando era nenenzinho, ele ficava doido comigo. Às vezes eu ia jantar na casa dele, né, na Neuza lá, lembra? Era pequenininho, ele chegava lá e fazia aquela festa. Queria vir no meu colo de qualquer jeito. Eu tive que segurar ele. Jantando e segurando ele aqui. Então, é convivência, né? Ontem também eu vi tanta gente na catequese, né? A reunião da catequese. Nossa, eu realmente acho que eu estou descendo a ladeira mesmo. Eu acho que eu já estou velho, né? Velho mesmo. Tá ok? Vocês que eu batizei, não sei quando, já tem neto, já tudo colocando na catequese, mas é uma experiência muito boa. A gente tem que rezar. A gente tem que amar a gente, né? Amar o povo. Tem que amar o povo. O povo que se ama é um povo bom. Tem que amar, né? E é bonito isso, né? A gente tem essa caminhada, né? Espiritual. A gente tenta contribuir, né? Para melhorar. É um esforço grande, que também não depende só da gente, né? Depende de cada um, né? Do esforço, né? De cada um. É muito bonito. Então, com amor e confiança, rezemos por todas as pessoas que fazem aniversário nesse mês de fevereiro, destacando a minha tia Alzira, que faz 100 anos, que assiste a minha missa todo domingo aqui, né? Faz 100 anos. A Marlene de Paula, a mãe do Fábio. Você lembra do Fábio? A Marlene de Paula, que eu não sei a idade que ela faz, não. Mas deve ser mais nova que eu acho, não sei. O Daniel aqui, 31 anos de idade. Enfim. E o Daniel era o mais equilibrado, né, Nilza, da sua casa? O Daniel era o mais equilibrado, né? O Daniel, dos 3 que você teve, o Daniel era o mais equilibrado. Imagina, o Leonardo era um empáfia. O Rick era um mimado. O Rick fazia sair 2 horas da manhã para comprar lanche no McDonald's, para vocês terem uma ideia. O Rick era um birrento, aquele rapaz birrento. Hoje ele mudou, eu acho. Mas esse era uma paz. Era uma paz, né? É o único mais equilibrado. É verdade sim. Você lembra do Rick, as birras que ele fazia? Ficava gritando de madrugada, lá feito um louco lá. Quantas vezes eu vi o Luiz sair de noite, 11 horas da noite, atrás do McDonald's, porque o outro cismou que queria comer Ele vai ver, estou falando mesmo para isso, porque é verdade, ele não há de negar. É verdade, o Luiz, o marido dela, quantas vezes, 2 horas, você acha que tem cabimento isso? O cara trabalha o dia inteiro, chega em casa, janta, morrendo de sono, o filho birrento, faz o marido sair de casa e ir atrás de um McDonald's aberto não sei aonde para comprar lanchinho pro boneco. Ele não, ele era o mais equilibrado. O resto, mas melhoraram, eu acho, né? O Leonardo melhorou bastante. O Rick deve ter melhorado também, eu acho, né? Então, mas eles vão ter filhos também. Se Deus quiser, eles vão ter filhos.
Os três, os dois, sobretudo, se Deus quiser, terão filhos também. Ser avô é avó. Eu sou tio-avô. Minha sobrinha teve filho, o Vinícius teve filho. Então eu sou tio-avô, né? Mas enfim, eu agradecer a Deus, né? Obrigado. Deus é muito bom pra gente. Deus é maravilhoso. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor seja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Esse é o nome do corpo do sangue de Jesus Cristo, que Senhor que nos para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, bendizei-me na sua palavra. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Apóstolos, esse é meu filho amado, escute o que ele fala. Oremos. Alimentados desses gloriosos mistérios, nós te damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira tem a Via Sacra, 3 da tarde, com chuva ou sem chuva. E vamos entregar o programa da Semana Santa. Está perto já, né? Já está bem pertinho.
A gente poder também participar da Semana Santa direitinho, né? É a semana mais importante, vamos dizer assim, da vida de Jesus. Deveria ser também uma semana muito importante para você. Eu sei que a tentação de viajar, de ficar fazendo churrascada na praia, ficar lá no bem bom, eu sei que é grande, né? A gente sabe disso, né? É difícil concorrer, né? É difícil Jesus concorrer com esses prazeres, né? Do que o ser humano acha que tem. Mas o esforço você tem que fazer, você que tem que fazer. Não adianta Deus pensar de um jeito e você querer agir do jeito que você acha que é. Tem que fazer esse esforço, né? Fazer esse esforço. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos nós, assim como concedeu ao filho pródigo, a alegria do regresso à casa. Jesus Cristo, exemplo de fé e referência de vida para nós, nos conduza nesse caminho da Quaresma para uma autêntica e verdadeira transformação espiritual, para melhor qualidade da vida de nossa fé. O Espírito Santo de sabedoria e de força nos confirme na luta contra todas as tentações, contra todo maligno, para que possamos celebrar com Cristo o triunfo da Páscoa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rogo a todos o perdão pela minha demora de ter falado demais, ter passado da hora. Você releve, perdoe. Quem estiver me xingando também já está perdoado, viu? Já estou falando, está perdoado. Não precisa sentir rancor nenhum. Coragem para vocês todos.